Graça e paz a todos, Emerson Eliel aqui. Hoje nesse vídeo eu quero comentar algo com vocês, algo importante. Primeiramente eu quero falar que é incrível como que alguns irmãos aí da CCB, eles interpretam alguns vídeos, né? Esse vídeo mesmo da suposta manifestação ali em uma irmã da igreja e começou, né, a gritar e falar algumas coisas que alguns falam aí que é teatro, durante a renúncia dos dois irmãos, muitos comentam que aquilo ali é uma encenação. Outros comentam, incrivelmente, que é a CCB de Jandira, né? Que nem existe mais, hoje é CCA, ainda tem essas pessoas que vai na congregação, estão por fora de tudo que está acontecendo, mas eles lançam essas pérolas, né? É Ministério de Jandira, não sabe o que está acontecendo atualmente, né? Tá por fora de tudo. E algo importante também que eu quero falar para vocês é que quando a gente observa algo na congregação, a gente tem que entender que quem está falando, quem está comentando aqui, não são pessoas que, como eu posso dizer, de repente surgiu apenas para fazer vídeo, sem ter a experiência com nada, sem conhecer de fato esses homens e ter passado, né, por uma prova de fogo para chegar no conhecimento que chegou, né? De certa forma, ninguém é dono da verdade, né? Ninguém é o dono, aquele certo, aquele perfeito, mas algumas coisas eu vivenciei. E ultimamente os irmãos comentam assim, onde que tá o Valdir de Matão, né? Por que ele anda sumido? Bom, Valdir de Matão, para quem não conhece, é aquele que falou sobre que a graça não era CCB, né? CCB não era graça, que existem outras denominações também aí. Ali no caso é só a placa, tem o registro do nome, né? E a graça era Jesus Cristo. Foi o Valdir de Matão que veio falando algumas coisas diferentes, né? Que foi o primeiro lá atrás a falar sobre as mulheres que muitas vezes são judiadas aí pelo marido, né? Que passam por uma situação terrível nos seus casamentos. Então, antes já desse Cláudio Marçola falar, ele vem abordando questões que a gente pensou, né? Eu pensei ano passado que seria a mudança na CCB. Graças a Deus o Senhor está preparando uma irmandade que já entende mais bem as coisas, mais instruída, mais educada. Nenhum servo tem o direito de, numa exortação ou em algum conselho, colocar alguém para fora. Aqui não é o teu lugar, pecador de morte. Aqui não é lugar de defunto, jamais. Você não tem direito de pôr o véu, tá cantando, não. A igreja é acolhedora, a igreja abraça. A missão dos servos de Deus é pregar o Evangelho, Cristo Jesus, o amor, a misericórdia, o perdão, a bondade. Não põe ninguém para fora, não olha torto para ninguém, não levanta a tua cabeça, não, irmão. E o Valdir de Matão, há um tempo atrás até falou também, né, que já somos salvos, né? Eu tenho certeza da minha salvação, que é uma coisa que já estavam até na internet falando, que na CCB a pessoa pergunta e fala, não, eu tô lutando, né, o ser humano lutando pela salvação. E aí vem aqueles explicar, né, às vezes para contornar e abafar o caso, fala lutando para se manter firme na fé, mas que fé é essa, né, abalável, né, que convicção, que a pessoa fala que tá para dar uma desculpa, aí fala que é lutar na fé. E ele falou, né, situações aí acima do que muitos falam ou abordam por aí. Se vocês forem levar em consideração algumas pregações que é posta em canais aí, igual eu vi hoje mesmo, né, pregação assim para chamar atenção, porque o povo tem medo e vai correndo assistir essas pregações. O Valdir de Matão, né, também foi aquele que falaram que ele teria uma família indo na Batista, né, mas outros não confirmou isso. Enfim, eu vou deixar aqui o meu ponto de vista. Pergunta à congregação se isso for verdade, né? O que está acontecendo? Porque ele era um irmão que estava ligado ao Braz, né? Um irmão que estava ligado sempre ali pregando, até nos cultos online, tá sempre frequentando. É um irmão que
sempre não mostrou ser exclusivista, porque uma vez ele falou até um testemunho de um país que ele ficou um tempo atrás, e que ali tinha umas irmãs, né, que uma irmã que abriu uma igreja parecida com a congregação, né, que usavam até véu. Ele congregou um tempo ali e ajudando eles lá, né, questões financeiras até que ajudou ali aquela comunidade. Ali a irmã perguntou se deveria mudar o nome, ou seja, né, praticamente se filiar à congregação do Braz, e ele falou que não precisava, do jeito que estava bom, né, que ali era com eles mesmo, então não tem esse exclusivismo, ou seja, igual nos Estados Unidos que tentou ser independente, aí foi um problema grave, né, isso aí é golpe. Eu nunca vi isso, irmão. Dentro da denominação, dentro da religião, você anunciar o evangelho. Então, se você anunciar um evangelho para uma pessoa e ela começar uma comunidade, abrir uma igreja, porque você falou na palavra de Deus para ele, logo ela está errada, né? Tem que ser filiado ao Braz. Então, você tem tudo isso para você pensar, irmão. As coisas que você fala, às vezes, os irmãos que estão aqui, né? Quanto você diminui Jesus Cristo colocando ele em uma administração. O Luiz Franciscão deixou numa carta que não queria que ele fosse igual a Roma, infelizmente acabou cumprindo o que ele falou, né? Então tem ali a sua sede de tudo, o mundo inteiro, agora. É o que o Luiz Franciscão falou, acabou acontecendo. Mas aí, nesse fato do não exclusivismo do Valdir de Matão, a gente percebe que as pessoas começaram a comentar dele. E a congregação ela tem uma mania, né? Tem uma coisa muito estranha, que é o meu ponto de vista, tá? Se vocês acham que é diferente, ou a própria administração aí falar que não é isso aí que aconteceu, que se manifeste, né? Que fale, pra gente esclarecer aqui. Mas o Valdir de Matão foi lá sentar o irmão Davi Caravelas, foi lá dar a notícia pros irmãos que ele estaria sentado, né? Por pregar diferente do que é algumas pregações aí proféticas da Larico, Paulinho, Jardim Paulista, isso aí não tem problema algum, pode falar heresias, absurdos, né? Paulinho de Jardim Paulista, por exemplo, reclamando da pessoa que se sente aí culpado pela morte de Jesus Cristo, falando que Deus tem que tirar isso da pessoa. Tem áudio dele falando isso aí, acredite se quiser. Eu senti que o povo de Deus se sentiram muito culpados pela morte do Senhor. Sentiram muita culpa da morte do Senhor. Eu fui culpado. E eu também senti isso hoje. Senhor, eu sou culpado da morte do teu filho. E o Senhor falou para mim hoje aqui, tem muitos irmãos e irmãs que estão sentindo essa morte sem saber. E eu vou pregar essa palavra para te libertar em nome de Jesus Cristo desse sentimento também. Sim, Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, fomos culpados pela sua morte. Mas vamos dar glória a Deus. Ele é vivo, ele está no reino da glória do céu e nos perdoou. Na Santa Ceia eu sinto esse peso, sou culpado. E hoje Deus vai tirar essa culpa, senão o batismo, para que vale o batismo? Os apóstolos sempre pregaram a doutrina, tem palavras maravilhosas, 8 de Romanos, quem nos livrará, quem aquilo, mas é só umas coisas fechadas, não tem uma liberdade completa de dar glória a Deus, de contar a riqueza de Deus, que a graça, a felicidade, não é tristeza, não é... E então isso aí acontece muito, irmãos. Acontece essa situação, e quando alguém está pregando ali o evangelho com um outro entendimento, uma outra visão, muitas vezes já é logo sentado, né? No caso do Davi Caravela, não sei se foi advertido. Mas aí o que eles fizeram, ao meu ponto de vista? Colocaram o Valdir de Matão para ir lá fazer isso daí, porque o Valdir de Matão era uma pessoa já um pouco diferente também, né? Um pouco diferente dos outros, pelo que ele vinha falando. Então dá a impressão que pediram para ele ir lá fazer o sentamento, né? O anúncio da destituição do irmão Davi Caravelas. Observe que isso aí, porque eu tô falando isso aí, eu vou contar um testemunho aqui, uma coisa que eu observei, que eu presenciei. Aqui, no meu caso, quando eles começaram com aquela perseguição, aquela sede em resolver uma coisa assim, ao modo deles, que nem existia, que não houve testemunha, ocorrendo vários absurdos dentro da cidade, no meio da orquestra, mas eles ficaram em cima de mim naquela época. É algo que um irmão no comentário um dia falou pra mim que eram uma coisas demoníacas, cheio de espíritos.
que eu estaria lutando. Então, a pessoa que tinha aqui na cidade, um cooperador que chamava pessoas para o culto, parados, aqueles que estavam, né, já deixando de ir na igreja, já não ia na igreja, não ia nenhuma igreja, ele chamava o culto dele, foi um dos que me chamou também, quando eu estava bem desanimado com tudo, me chamou para congregar, né, e me animou, fui lá e era diferente, ele era diferente dos outros. Ele foi instruído a vir me buscar em casa, ele veio na porta da minha casa, na rua, estava aqui, tranquilo, e apareceu falando que ia ter uma reunião que era para mim ir. Ou seja, eles pediram para ele vir atrás de mim, porque era ele que estava me convidando e eu estava congregando com ele lá. Vocês estão ligando as coisas? Uma maneira de punir que eles têm a pessoa, né? Então, Valdir de Matão, mas essas pessoas também a gente tem que lembrar aqui que elas são presas a eles, né? Porque elas fazem tudo que eles pedem. Valdir de Matão foi lá, né, sentar o Davi Caravelas, avisar que estava sendo destituído. E esse irmão veio aqui atrás de mim para mim ir numa reunião. Não sei se é inocência da pessoa, alienação mesmo. Então é isso aí que eu quero avisar vocês. Aliás, esse mesmo irmão, lembrando aqui, ele foi pregar uma vez na cidade de Avaré, do Gilson Scarcelli, que é do Conselho de Anciões. E ele falou algo que ele não gostou. Ele fez esse irmão ir lá de novo. Ele queria que esse irmão, na verdade, pedisse perdão pelo que ele tinha falado. Não me lembro agora, é na pregação. Não me lembro agora o que, mas é uma situação que é um outro entendimento das Escrituras ao ver deles, né? Que seria algo diferenciado. Mas esse irmão foi e falou com o ancião mais antigo aqui da região, que é o irmão Davi também, né? Um ancião bem antigo, ali de Itaí. E esse irmão, ele é um irmão que, na verdade, ele deveria fazer parte do conselho. Não sei como que é aí a escolha, a eleição, mas ele não foi pro conselho. Então ele ficou, no lugar dele foi o Gilson Scarcelli. E ele falou pro irmão Davi, irmão Davi, estão pedindo para eu ir lá pedir perdão porque eu falei isso. Aí o irmão Davi falou, mas você não falou nada demais, você tá certo, você é o mais antigo da região. Você vai lá, se eles querem pedir perdão, você vai lá e fala assim, ó. E instruiu ele a maneira dele falar. Para tentar não apaziguar as coisas, né, irmão? Ele foi lá, mas mesmo assim o Gilson Scarcelli falou assim, ó, não ficou bem certo não ficou do jeito que seria esse reaver aí da sua fala, né? Seu pedido de perdão não ficou bem certo. Porque ele queria, eu acho que talvez, né, voltasse atrás mesmo de tudo que falou, revogasse tudo aquilo. Mas daí não voltou mais. E depois, mesmo depois de tudo isso, achei até estranho que esse irmão veio até a ser ancião, né? Não sei se talvez não é a mesma região, mas veio a ser ancião. Então é isso aí que eu tenho para falar para vocês, irmãos. Aqui é uma situação que a gente presenciou, que a gente vivenciou. Então essas perguntas sobre o irmão Valdir de Matão é o que eu acho que seja mais ou menos isso. Usando ele assim, em situações de resolver, para ficar um lado, né, para ele ficar do lado deles, para os irmãos verem que ele, assim como Jesus falou, eu e meu Pai somos um, ou seja, pensamos, né, e consentimos o mesmo pensamento, temos o mesmo pensamento. Eles também fizeram isso aí para colocar ele ali no lugar e ficar tudo certo, né, como se ele também fizesse parte de tudo ali, mas deu uma sumida, né, irmão? Infelizmente deu uma sumida um irmão aí que até era um bom pregador em vista de muitos outros que tem por aí, né? Tem seus costumes, claro, da congregação, algumas situações que já vem engessado ali na pessoa, que às vezes podem discordar algo que ele falou, até ter críticas a fazer, que muitos têm crítica a qualquer coisa que fala, né? Então, pode ser que sim, né? Mas a gente sabe que isso acontece porque eu presenciei, aconteceu, então pode ser que sim, que seja isso. É um uso aí da pessoa para resolver um fato que é polêmico, para não ficar que ele é o diferente mesmo, igual estava sendo, ou tentando ser. E infelizmente alguns, né, cede, fica ali no meio daquele povo. Você pensa que ele vai ser algo que vai ser a diferença, que vai ser o reavivamento, mas não é agora. Deus abençoe a todos. Esse é um vídeo rápido aí, né? Eu acho que foi rápido, na verdade a gente vai falando. E
graça e paz a todos. Agradeço aos irmãos aí, né, que tá inscrito no canal. Acabei de falar que era 25 mil inscritos e foram em 2 dias aí, mais 1.000 inscritos. Estamos a 26. Na verdade, acabei de olhar, 26.500, né? Então, são 1.500 inscritos a mais aí. Deus abençoe grandemente a todos aí. Se inscreve no canal quem não é inscrito. E lembre-se de entrar nos nossos shorts, nossos vídeos curtos, que ali a gente vai abordar vários assuntos, tendo mais rápido um pouco, né? E tentando aí colocar algumas situações um pouco mais cômica, mais real. Que é o jeito de levar para as pessoas, às vezes, alguma coisa que parece, né, que a gente está sendo engraçado, mas é engraçado, vou fazer o quê? Então foi engraçado, não tem como fugir disso. Deus abençoe a todos, graça e paz verdadeira no coração de vocês e até o próximo vídeo.